Pode ir. Om Ajnana-timirandhasya Ganjana-shalakaya Chakshurunmilitam yena tasmai Shri Gurave Namo. Mukhaṁ karoti vācālam pangulam ghayate girim Yad kripatamaham bande Shri Guru Dinatāranam. Vanchakalpatarubhyascha kripa sindhubhyaeva cha patitanam pavanebhyo vaishnavibhyo namo namo. Namo Mahavandanyaya Krishna Prema Pradayate Vishnaya Krishna Chaitanya Namne Gaura Twise Namo. He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namoste Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanusute Devi Pranamami Hari Priya. Om Vrindaye Tulasi Devi Priyaye Keshavasyancha Krishna Bhakti Prati Devi Satyavachai Namo Namo. Shri Nishinha Jai Nishinha Jai Jai Nishinha Praladesha Jaya Padma Mukha Padma Vrindavana Vanipate Jaya Soma Soma More Sanaksanda Sanatana Naradeja Gopishwara Vraja Vilasu Gangri Padme Prema Prayata Nirupadhi Namo Namaste Namaste Girirajaya Sri Govardhana Navine Ashesha Krishna Shaya Paramananda Daine Narayana Namaskritya Narochaivo Narottama Devim Sarasatim Vyasam Tato Jayam Yudhiraye Shirup Sanatana Bhatta Raghunath Srijiva Gopala Bhatta Dasa Raghunath Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Capítulo 11, verso 41, 42? 43, Prabhu. Capítulo 11, verso 43. Pita Shilokasya Characharasya Tamasya Pujasya Guru Garyam Natat Samusti Abhyadhika Kutonyo Lokatrayepiya Pratima Prabhava. Tradução. Você é o pai de toda esta manifestação cósmica.
o comandante digno de adoração, o mestre espiritual. Ninguém é igual a você, nem ninguém pode ser uno com você. Dentro dos três mundos, você é incomensurável. Significado: o Senhor Krishna é digno de adoração como um pai é digno de adoração para seu filho. Ele é o mestre espiritual porque ele deu originalmente as instruções védicas a Brahma, e agora também ele instruiu o Gita a Arjuna. Portanto, ele é o mestre espiritual original. E qualquer mestre espiritual genuíno na atualidade tem que ser um descendente na linha de sucessão discipular proveniente de Krishna. Não sendo um representante de Krishna, a pessoa não pode se tornar um instrutor ou mestre espiritual do tema transcendental. O Senhor recebe reverências de todas as maneiras. Ele é de grandeza incomensurável. Ninguém pode ser superior à suprema personalidade de Deus, Krishna, porque ninguém é igual ou mais elevado que Krishna dentro de nenhuma manifestação, espiritual ou material. Todo mundo é inferior a ele. Ninguém pode superá-lo. O Supremo Senhor Krishna tem sentidos e um corpo como um homem normal, mas para ele não há diferença entre seus sentidos, corpo, mente e ele mesmo. As pessoas tolas que não o conhecem perfeitamente dizem que Krishna é diferente de sua alma, mente, coração e tudo mais. Krishna é absoluto. Portanto, suas atividades e potências são supremas. Também se afirma que ele não tem sentidos como os nossos. Ele pode executar todas as atividades dos sentidos, portanto, seus sentidos não são imperfeitos nem limitados. Ninguém pode ser superior a ele. Ninguém pode se igualar a ele, e todo mundo é inferior a ele. Quem quer que conheça seu corpo transcendental, atividades e perfeição, após abandonar o corpo, retorna para ele, e não volta outra vez a este mundo miserável. Portanto, deve-se saber que as atividades de Krishna são diferentes de outras atividades. A melhor política é seguir os princípios de Krishna. Isto fará a pessoa perfeita. Também se afirma que não há ninguém que seja mestre de Krishna. Todo mundo é seu servo. Só Krishna é Deus, e todo mundo é servo. Todo mundo obedece à sua ordem. Não há ninguém que possa negar sua ordem. Todo mundo age de acordo com sua direção, estando sob sua superintendência, como se afirma no Brahma Samhita. Ele é a causa de todas as causas. Esse aqui, Arjuna está continuando a oração e glorificação de Krishna depois que de ver a forma universal. Falando que ninguém é melhor ou igual a ele. Que ele é o pai de toda manifestação cósmica e pai de todas as entidades móveis e imóveis. Tem pergunta aí? Quarenta e quatro.
Tasmat pranamya pranidhaya kayam prasadaitam ahamishamidyam piteva putrasya sakheva sakhu priya priyayarhasideva sodhum. Tradução. És o Senhor Supremo, que deve ser adorado por todos os seres vivos. Então eu me prostro para te oferecer minhas respeitosas reverências e pedir tua misericórdia. Assim como o pai tolera a insolência de seu filho, um amigo tolera a impertinência do amigo. Ou uma esposa tolera a familiaridade de seu parceiro. Por favor, tolera os erros que acaso eu tenha cometido contra ti. Significado. Os devotos de Krishna cultivam vários tipos de relacionamento com o Senhor. Alguém pode tratar Krishna como um filho ou como um esposo, e o devoto que o estima como amigo ou como seu Senhor. Krishna e Arjuna relacionam-se em amizade, assim como o pai tolera, ou o marido ou o amo tolera. Krishna tolera. E vê, isso aqui é importante, ó. A Arjuna está expressando aqui o sentimento de arrependimento. Isso aqui é importante para a vida espiritual. Ele fala, por favor, tolera, ou seja, me perdoa todas as coisas erradas que eu fiz para você. Isso é importante. A gente já cometeu vários pecados na vida e sem esse arrependimento é impossível purificar deles. Esse tipo de oração aqui é importante. Esse tipo de sentimento é importante. Arrepender dos pecados e pedir, orar por misericórdia e perdão de Deus por eles. E tentar a todo custo não fazer eles de novo. Se alguém faz isso de maneira honesta, ele vai ser purificado e não vai cometer eles de novo. Não adianta nada arrepender superficialmente, pedir, orar e depois fazer de novo. Não adianta. Então, se alguém fizer de maneira honesta e realmente sentir arrependido das besteiras que fez, e orar para Krishna, igual a Juna está orando nesse verso aqui, então Krishna, pela misericórdia, vai purificar o coração dessa pessoa, ela não vai cometer mais. Se cometer alguma coisa, está errada, a pessoa não está sendo sincera. Então, esse tipo de arrependimento aqui, honesto, é importante. E tem gente que prefere, não vou nem pensar aqui que eu fiz, tipo, vai evitar alguns transtornos psicológicos, mas essa atitude vai ajudar em nada. Sem arrependimento, ninguém pode purificar. Esse tipo de oração está em todas as orações Vaishnavas. Oração e arrependimento dos pecados que já cometeu. Não deve lembrar deles e orar para Krishna perdoar eles e purificar para que não cometa novamente. É impossível praticar devoção e conectar com Deus fazendo pecado, é impossível. Pecado leva para o inferno, não para Deus. Então, se a gente quer conectar com Deus, deve fazer esse tipo de oração, cantar o nome dele e purificar. A primeira coisa que vai vir é deixar de cometer pecado. Conhecimento das Escrituras, deixar de cometer pecado, esse é o primeiro sintoma de alguém que realmente está praticando da maneira correta. Então, isso que deve verificar.
alguém fizer isso de maneira sincera, não importa o tanto de coisa errada que ela fez, que Krishna vai perdoar, porque ele é o mais misericordioso, Mahavandana, igual a Juna está falando aqui. Krishna é igual ao pai que tolera o filho. Uma qualidade natural de Deus é essa. Se alguém fizer isso da maneira correta, vai ser perdoado, né? Pergunta aí. Ô, Prabhu, essas formas de relacionamento aqui, elas já vêm de vidas passadas ou é a nossa, conforme a nossa fé, a nossa dedicação, a gente vai ter? Isso já está intrínseco na alma. Só que a gente não sabe ainda qual que é. Já está intrínseco na alma de cada um. Vai saber isso lá na frente, entendeu? Hum. Só no estado de baba que vai saber qual é a relação, tipo de relação. Agora, no começo, a gente não consegue identificar nada. Agora, no começo, a gente tem que entrar a praticar Bhakti primeiro, né? Depois Ah, que tá. testar a forma espiritual eterna é que vai saber. Lá no estágio de Bhava, bem lá na frente. Até então vai praticando Bhakti, entendeu? Devoção. Devoção no sentido geral é igual para todo mundo. Aí lá na frente é que vai modificar alguma coisa sutil. Hum. Bem lá na frente, daqui milhares de vidas ainda. Ah, tá. Então não é para agora. É, muito, muito, muito avançado. Perfeição em Bhakti é um longo processo. A gente começar Bhakti nessa vida já é grande vitória. Praticar Bhakti firme, sem mistura, na corrente sucessão discipular, sem adorar semideus, sem misturar com yoga, karma, jnana, processo impessoal, sobre a guia de Guru Vaishnavas, e ficar firme, sempre praticando cada vez mais, já é uma grande vitória. Já estando em Bhakti, a vida está garantida. E aí, gradualmente, sem sofrimento, porque quem pratica Bhakti não vai sofrer as misérias que um materialista sofre. E aí, progredindo, um dia se torna perfeito. E aí, quando tiver perto da perfeição, ela começa a ter uma ideia do tipo de relação transcendental que é. Aí já é intrínseco em toda entidade viva. O que tem que fazer é praticar Bhakti para isso manifestar. Alguém mais aí? Quarenta e cinco. Adrishta purvam rishitosmi dristva bhayena cha pravyathitam manume tadeva midashaya deva rupam prasida devesha jagannivasam. Tradução. Depois de ver esta forma universal, a qual jamais havia visto, sinto-me alegre, mas ao mesmo tempo minha mente está perturbada pelo temor. Por isso, por favor, conceda-me sua graça
e revele outra vez sua forma como a personalidade de Deus. Ó Senhor dos Senhores, ó morada do universo. Significado: Arjuna tem sempre confiança em Krishna, porque ele é um amigo muito querido. E assim como um amigo querido se alegra de ver a opulência de seu amigo, Arjuna está muito contente de ver que seu amigo Krishna é a suprema personalidade de Deus e pode mostrar esta forma universal maravilhosa. Mas, ao mesmo tempo, depois de ver esta forma universal, ele tem medo de que tenha cometido muitas ofensas a Krishna, por causa de sua amizade pura. Desse modo, sua mente está perturbada pelo temor. Embora não tenha razão por que temer, Por isso, Arjuna pede que Krishna mostre sua forma de Narayana, porque Krishna pode assumir qualquer forma. Esta forma universal é material e temporária, assim como o mundo material é temporário. Mas nos planetas de Vaikunta, ele tem sua forma transcendental, com 4 mãos como Narayana. Existem inumeráveis planetas no céu espiritual, e em cada um deles, Krishna está presente através de suas manifestações plenárias de diferentes nomes. Desse modo, Arjuna desejou ver uma das formas manifestadas nos planetas de Vaikunta. Naturalmente, em cada planeta de Vaikunta, a forma de Narayana tem 4 braços, mãos, e as 4 mãos seguram símbolos diferentes: a concha, a massa, o lótus e o disco. De acordo com as diferentes mãos com que seguram essas 4 coisas, se determina os nomes dos Narayanas. Todas essas formas são uma e a mesma para Krishna. Portanto, Arjuna pede para ver seu aspecto de 4 mãos. Todas essas formas são unas com Krishna, ou seja, não diferente de Krishna. A Arjuna está pedindo para ver essa forma agora. Ele fala aqui que ficou ao mesmo tempo feliz e perturbado com medo, 2 sentimentos ao mesmo tempo. Por esse motivo, ele pediu para mostrar a forma de 4 braços, Narayana. Pergunta aí. Aqui no final, Prabhu fala que de acordo com a maneira que segura as coisas, é que determina os nomes. Porque tem outros, quais nomes são? Não é de acordo com qual mão segura o lótus, qual mão segura a massa, troca as mãos, entendeu? Em uma forma, a mão direita que está assim dentro segura o disco. Na outra forma, a mão direita que está aqui mais para fora segura o disco. Na outra, a mão esquerda o disco, entendeu? E o lótus do outro lado. Vai mudando, entendeu? Mas só muda a posição, o nome continua o mesmo. Esses 4 é sempre o mesmo, muda só a mão. Ah, tá. Obrigado. Búzio, massa, lótus e disco, sempre assim. Prabhu, se ele era amigo, o pessoal pode perguntar assim, mas ele era amigo, por que do medo? Falhou aí, seu áudio aí. Ah, se ele era amigo dele, por que do temor, do medo? Falhou de novo aí. Não está escutando? Agora está escutando? Fala aí, vamos ver. Ah, se ele era amigo dele íntimo, por que o temor? Por que que ele ficou com medo se ele era amigo? É isso? Isso.
Ué, falou aqui antes, porque ele viu várias entidades vivas entrando na boca ardente de fogo e algumas presas nos dentes dele. Ele viu tudo ali, como Krishna, aquela forma como o tempo devorador, Não, sim, eu aniquil... entendi isso aí, mas por que que ele ficou se ele é amigo? Ele não. Por esse motivo, que aquela forma que ele mostrou não foi como já não era mais o amigo, era o criador de tudo e de todos e o aniquilador de todas as entidades vivas. Uhum. Já não era mais o amigo que ele brincava, era o criador e destruidor de tudo. Ah, tá. Ele nunca tinha visto então essa forma, né? É. Aí instigou um humor de reverência e esses sentimentos nele. É por isso que agora ele está pedindo para ver de novo a forma de quatro braços na Narayana. Ele sentiu feliz e com medo ao mesmo tempo. Os dois sentimentos. Maravilhado e temeroso ao mesmo tempo. E Krishna é o criador e destruidor de tudo e de todos. A gente serve ele, ele vai aparecer como forma doce. Se a gente não serve, ele vai aparecer como a morte personificada. Então, o melhor é fazer amizade com ele, né? E servir ele, e submeter a ele, entender que ele é o dono de toda a manifestação, criador de todos, inclusive da gente, e tentar servir ele através de seguir as escrituras, processo que leva até ele. E o objetivo da vida é retornar a ele, não é ficar aqui vivendo no mundo de qualquer jeito e nascendo e morrendo, não é o objetivo. O objetivo é servir ele da maneira que as escrituras falam, a um dia sair daqui e morar com ele. Esse é a razão por que ele criou cada entidade viva é essa. É voltar para ele, por livre e espontânea vontade, sem obrigar ninguém. Cada um tem esse livre-arbítrio de fazer o que quiser. Mas o melhor é isso. O outro é só sofrimento, esse é só deleite. O melhor a se fazer é isso. No começo é mais difícil porque a entidade viva está viciada em desfrutar do mundo e para ela mudar isso no começo deve haver um esforço e uma disciplina. Mas se ela for firme nisso, aos poucos vai vendo que vai ficando mais doce e vai melhorando. Mas deve haver alguma luta, né? Ele não vai vir de forma fácil. Ele está acostumado com uma coisa. E o mundo material, a natureza material é forte, ilusória. O desejo de desfrutar das coisas é forte. Para mudar isso é necessário uma disciplina e a prática diária. E aí vai mudar de desfrute para serviço. Ver o mundo, a gente nasce e fica vendo tudo para nosso desfrute. Ah, eu quero isso, eu vou ser feliz com isso. E nesse processo espiritual, ao contrário, tudo a gente tenta ver como usado para deixar Krishna feliz, não a gente. Isso é bhakti, serviço. Fazendo isso, a gente pode ficar feliz. Do outro jeito, não. Então, isso é que deve ser mudado, modificado. Não demora um tempo, mas com a prática, entendendo o que a Escritura fala, boa associação e escutando, é possível. Se a pessoa for firme, tiver uma fé inabalável, ela consegue.
46. Kiritinam gadinam chakrahastam ichami tvam drastumaham tathaiva tenaiva rupena chaturbhujena sahasrabho bhava vishwamurte. Tradução. Ó forma universal, ó Senhor de mil braços, desejo ver-te em tua forma de quatro braços, com elmo na cabeça e portando massa, disco, búzio e flor de lótus em tuas mãos. Almejo ver esta tua forma. Significado. No Brahma Samhita afirma-se que o Senhor se apresenta eternamente em centenas e milhares de formas, e as principais são Rama, Nishinra, Narayana e outras. Há inúmeras formas, mas Arjuna sabia que Krishna é a personalidade de Deus original, que havia assumido sua forma universal temporária. Ele agora pede para ver a forma de Narayana, uma forma espiritual. Este verso estabelece categoricamente a declaração contida no Srimad Bhagavatam, segundo a qual Krishna é a personalidade de Deus original e todos os outros aspectos originam-se dele. Ele não é diferente de suas expansões plenárias, em qualquer uma de suas formas inumeráveis. Ele é Deus. Em todas essas formas, ele é viçoso como um jovem. Essa é a característica inerente da suprema personalidade de Deus. Quem conhece Krishna livra-se de imediato de toda a contaminação do mundo material. Aí tá vendo? Quem conhece Krishna se torna livre de toda a contaminação do mundo material, ou seja, ela perde o sentido de desfrute do mundo material. Ela vê tudo como espiritual, servente de Krishna. Ela vê que ela não é o corpo, não é a mente, ela é alma espiritual, servente de Krishna. Todo mundo é alma espiritual. E por constituição, servente de Krishna. Ou seja, toda contaminação do mundo material vai embora. Se alguém realmente conhece Krishna. Você vê, aqui conhecer não é só falar ou ler teoricamente, não. Realmente conhecer Krishna como ele é. Ou seja, vivenciar o conhecimento. É isso que sempre fala aqui. Conhecer ou saber, entender sobre Krishna nesse sentido. Alguém faz isso, ele é de uma vez só livre de toda contaminação do mundo material. Ou seja, vai ter mais o sentimento de desfrutar do mundo material. Isso é a realidade de conhecer Krishna. Ou conhecer Deus é isso. E Deus não é material, também é transcendental. Só que isso não vem de uma vez, né? Vem gradualmente através da prática. Pergunta aí.
47. Shri Bhagavan Uvacha. Maya prasanena tava junedam rupam parandashitam atma yogat tejo mayam vishwamalantam ajam Yame tvadanena nadrista purvam. Tradução. O bem-aventurado Senhor disse: Meu querido Arjuna, com alegria eu lhe mostro esta forma universal dentro do mundo material através de minha potência interna. Antes de você, ninguém jamais viu esta forma refulgente, deslumbrante e ilimitada. Significado: Arjuna quis ver a forma universal do Senhor Supremo. Por isso, o Senhor Krishna mostrou sua forma universal plena de refulgência e opulência, por sua misericórdia para com seu devoto Arjuna. Esta forma era brilhante como o sol, e seus muitos rostos mudavam rapidamente. Krishna mostrou esta forma simplesmente para satisfazer o desejo de seu amigo. Krishna manifestou esta forma através de sua potência interna, que é inconcebível pela especulação mental. Antes de Arjuna, ninguém vira esta forma universal do Senhor. Mas porque a forma foi mostrada a Arjuna, outros devotos nos planetas celestiais e em outros planetas no espaço exterior também puderam vê-la. Eles não a tinham visto antes, mas por causa de Arjuna, também foram capazes de vê-la. Em outras palavras, todos os devotos discipulares do Senhor puderam ver a forma universal que foi mostrada a Arjuna pela misericórdia de Krishna. Alguém comentou que Krishna mostrou esta forma para Duryodhana, também quando Krishna foi ter com Duryodhana para negociar a paz. Infortunadamente, Duryodhana não aceitou a oferta de paz, mas naquele momento, Krishna manifestou algumas de suas formas universais. Mas estas formas são diferentes desta mostrada para Arjuna. Está dito claramente que ninguém jamais vira essas formas antes. Essa forma universal que está falando foi manifestada pela potência interna dele. Ninguém jamais tinha visto ela. E era diferente da que foi mostrada para Duryodhana. Pergunta aí. Quarenta e oito. E se o Lincoln quiser ler aí. 48, a tradução. Vou ler aqui o verso. Navida jagya jayanai nadanai nacha kriyabhi natapobhi ugrai evam rupasakyaham niloke rastum padanyena kuru pravira.
Ó melhor dos guerreiros puros, antes de você, ninguém jamais vira essa minha forma universal, pois nem através do estudo dos Vedas, da execução do sacrifício, da caridade e atividades piedosas ou de rigorosa penitência, posso eu ser visto nessa forma no mundo material. Comentário. Deve entender com clareza a visão divina nesse contexto. Quem não pode ter visão divina, divino significa quem vem de Deus, a não ser que a pessoa atinja a posição de divindade, como um semideus. Ela não poderá ter visão divina. E o que é um semideus? Declara-se nas escrituras védicas que aqueles que são devotos do Senhor é Vishnu, são semideuses. Vishnu, Bhargata, Simad, Deva. Aqueles que são ateus, isso é, não acreditam em Vishnu. Ou quem reconhece como supremo apenas a parte pessoal de Krishna. Não pode ter visão divina. Não é possível depreciar Krishna e ao mesmo tempo ter visão divina. Ninguém pode ter visão divina sem se tornar divino. Em outras palavras, aquele que tem visão divina também pode ver como Arjuna. O Bhagavad Gita descreve a forma universal, apesar de que antes de Arjuna ninguém conhece tal descrição. Agora, após esse episódio, pode ter uma ideia de Vishvarupa. Aqueles que são de fato divinos podem ver a forma universal do Senhor, mas não pode ser divino quem não é devoto puro de Krishna. Entretanto, os devotos que realmente estão na natureza divina e têm visão divina não estão muito interessados em ver a forma universal do Senhor. Como se escreveu no verso anterior, Arjuna desejava ver Vishnu, a forma que o Senhor Krishna apresenta-se, com 4 braços a ele, e ele estava mesmo com medo da forma universal. Nesse verso, há algumas palavras importantes, tais como Veda, Yashana, Jyayanaya, que se referem a estudar a literatura védica e aprender as regulações sacrificatórias. Vedas refere-se a todos os vários textos védicos, tais como os 4 Vedas e os 18 Puranas, ou Upanishads e Vedanta Sutra. Podemos estudar em casa ou em qualquer outro lugar. De modo semelhante, para quem quer estudar o método do sacrifício, aos sutras, Kalpa Sutras e Mimamsa Sutras. Daí refere-se à caridade que é oferecida às pessoas merecedoras, aí como aqueles que ocupam o serviço transcendental, amoroso ao Senhor. Os Brahmas e os Vaishnavas. Da mesma forma, a atividade piedosa refere-se ao Agnihotra e os deveres prescritos de diferentes castas, e a aceitação voluntária de algumas inconveniências físicas chama-se tapasya. Assim, a pessoa pode executar tudo isso. Pode aceitar penitências corporais, fazer caridade, estudar os Vedas, etc. Mas se não for um devoto como Arjuna, não lhe será possível ver forma universal. É, o que tá, Então, o que tá falando aqui é que a pessoa pode fazer todo tipo de austeridades, pode executar todos os tipos de atividades piedosas, como Agnihota, pode dar em caridade, estudar todos os Vedas, aceitar penitências corpóreas, mas a não ser que seja devoto, não é possível ver a forma universal de Cristo. Então, o ponto principal aqui para ver qualquer forma de Cristo, não só universal, é se render a Ele, se tornar devoto dele. Vamos lá. Pode continuar. Está desligado o microfone. eu não vou lembrar onde eu parei agora. Deixa eu ver. Aqueles que são impersonalistas, Eu andei com a página aqui. também imaginam
Aqueles que são impersonalistas também imaginam que estão vendo a forma universal do Senhor. Aqueles que são impersonalistas também imaginam que são vendo a forma universal do Senhor. Mas o Brahma aqui nos ensina que os impersonalistas não são devotos. Por isso, eles são incapazes de ver a forma universal do Senhor. Há muitas pessoas que inventam encarnações. Elas falsamente estabelecem que um ser humano comum é uma encarnação, mas isso é uma mera tolice. Devemos seguir os princípios do Brahma. Caso contrário, não há possibilidade de atingir conhecimento espiritual perfeito. Embora o Brahma seja considerado um estudo preliminar da ciência de Deus, mesmo assim ele é tão perfeito que nos capacita a obter um discernimento exato. Os seguidores de um pseudo-encarnação talvez digam que eles também viram a encarnação transcendental de Deus, a forma universal, mas isso é descabido, porque aqui se afirma claramente que, a não ser que se torne um devoto de Krishna, não se pode ver a forma universal de Deus. Logo, devemos, antes de mais nada, tornar-nos devotos puros de Krishna. Só então será possível dizer que poderemos contar sobre a forma universal de acordo com o que vimos. Os devotos de Krishna não podem aceitar encarnações falsas ou seguidores de encarnações falsas. Você vê muita gente falando isso. Esses dias teve um aí na leitura achando que falou que viu Krishna porque viu um vulto azul na cabeça dele. Pensou que viu Krishna. Aqui fala, a não ser que a pessoa seja devoto puro de Krishna, ninguém pode ver ele. Se ela não se tornar divina, ela não pode ver o divino. Então não é tão fácil assim ver Deus face a face. Primeiro, a gente tem que praticar Bhakti Yoga e purificando das impurezas. E aí, quando se tornar puro, a gente é capaz de ver Deus face a face. E tem um processo para isso, né? E aí tem muita gente que toma um chá alucinógeno ou qualquer coisa e fala que viu o Krishna. Então a gente sabe, através do Gita, que na verdade não viram nada. É só algum devoto igual a Arjuna que pode ver Deus face a face. A não ser que alguém se torne um devoto puro de Cristo, ninguém pode ver Cristo. Impossível. O Swami Prabhupada está falando nós devemos seguir os princípios do Gita. Do contrário, não há possibilidade de conseguir a perfeição no conhecimento espiritual. Mesmo que seja considerado um estudo preliminar da ciência de Deus, ainda assim é tão perfeito que capacita a pessoa a discernir ou determinar o que é o quê. O que é a alma, o que é o corpo, o que é a mente, o que é Deus, qual a relação da alma com Deus, tudo tem no Gita. Então, através do Gita, a gente pode entender o que é o quê, na realidade das coisas. É que o Gita foi falado pelo próprio Krishna. Ele mesmo está falando para Arjuna. Através dele, a gente pode ter uma compreensão boa e saber o caminho e praticar para chegar um dia até ele. Pergunta aí. Quarenta e nove.
Mate vyatamacha vimudha bhavo Drishtva rupam ghoram idrimavedam Vyapeta vipritamana punastam Tadeva merupamidam prapascha. Tradução. Ficaste perturbado e confuso ao ver este meu aspecto terrífico. Agora, basta, meu devoto. Volta a livrar-te de todo o distúrbio. Com a mente tranquila, podes então ver a forma que desejas. Significado. No início do Bhagavad Gita, Arjuna estava receoso de matar Bhishma e Drona, seus adoráveis avós e mestres. Mas Krishna disse que ele não precisava ficar com medo de matar seu avô. Quando os filhos de Dhritarashtra tentaram despir Draupadi na Assembleia dos Kurus, Bhishma e Drona ficaram calados. Essa sua negligência do dever foi suficiente para que eles pudessem ser mortos. Krishna mostrou a Arjuna sua forma universal, apenas para que ele soubesse que aquelas pessoas que realizaram tantas atividades ilegais já estavam mortas. Essa cena foi mostrada a Arjuna, porque os devotos são sempre pacíficos e não podem executar ações tão horríveis. Ficou evidente que qual foi o propósito pelo qual Krishna manifestou a forma universal. Agora, Arjuna queria ver a forma de 4 braços, e Krishna mostrou-a. O devoto não está muito interessado na forma universal, porque ela não possibilita a reciprocação de sentimentos amorosos. O devoto ou quer oferecer seus respeitosos sentimentos de adoração, ou quer ver a forma de Krishna, a forma de 2 mãos, para poder prestar serviço amoroso à Suprema Personalidade de Deus. Está desligado o microfone. Falou aqui, ó. Krishna mostrou essa universal forma para mostrar a ele que aquelas pessoas já tinham sido mortas pelas suas ações impiedosas. Arjuna ia ser só um instrumento para aquilo. Aí deu um exemplo aqui, quando Draupadi foi despida na Assembleia dos Kurus, Bhishma e Drona ficaram silenciosos. Tem aquele ditado, né? Quem cala, consente. Bhishma e Drona viu a cena, não falou nada, então, como se tivesse consentido. Por esse pecado, eles foram mortos. Por Krishna mostrou na forma universal que eles deviam ser mortos por isso. Então, isso é um bom ensinamento, que a gente não deve ficar silencioso ao ver coisas, principalmente contra os princípios religiosos. Deve falar alguma coisa. Deve ser contra aquilo. Do contrário, a gente é culpado por ficar silencioso. Esse foi um exemplo aqui prático. Bhishma e Drona viu, não falou nada. Por esse motivo, eles foram mortos em Kurukshetra. É dever de todo devoto não ficar calado se alguma situação vem contra os princípios religiosos. Do contrário, o mundo estaria perdido. Se não fosse os devotos a falar as escrituras e ir contra
irreligiosidade, o mundo inteiro já estava tudo perdido. É dever de devoto falar a verdade sempre e proteger os princípios religiosos. Nem que para isso tenha que pôr em risco a própria vida. Todo mundo sabe do exemplo de Jesus Cristo que fez isso, pôs em risco a própria vida, para lá do Maharaj, Haridas Thakur, nossa, cara, isso é necessário. Nessa forma universal não é possível reciprocar com sentimentos amorosos. Por esse motivo, o devoto está sempre querendo ver a forma de Cristo de dois braços para que possa ter uma relação amorosa com Deus. E com a forma universal é impossível. Falando aqui. Por esse motivo, o devoto não está interessado de ver essa forma universal. E ela também é, no mundo material, é temporária. Alguém aí, antes de cantar? Pergunta aí. Bem, Prabhu, isso aí mostra também que a justiça de Deus não falha, né? Mais cedo ou mais tarde vai chegar a hora, né? Aqueles que são infiéis e causam todo esse alvoroço são contra os devotos, né? Oi? Repete aí. Não, se mostra que a justiça de Deus não falha, uma hora vai chegar a hora, né? Do quê? Da justiça de Deus com os que fazem a maldade, fazem mal para os devotos, para o povo de Deus, né? Mas o ponto aqui é que o devoto não pode ficar calado numa situação dessa. Ele não pode simplesmente ficar observando, senão ele também é culpado. Sim, tem que lutar, né? Agir, defender, Entendeu? né? Uhum. Bhishma e Drona não fizeram nada. Não foram eles que despiram o Draupadi, não. Eles ficaram só olhando, né? Eles ficaram só olhando, não fizeram nada, não impediram aquilo, não foram eles. Quem armou isso foi Duryodhana, junto com os amigos deles demoníacos. Não foi Bhishma nem Drona, foi Duryodhana. Mas porque Bhishma e Drona não fizeram nada, ficaram silenciosos, eles também foram culpados por isso. Esse é que é o ponto ali, entendeu? Sim, entendi. Então, quem fica calado também pega. Esse é que é por esse motivo que eles foram mortos. Todo ditado é válido. Aqui no Brasil tem vários ditados, todos são simples e profundos e reais ao mesmo tempo. Quem cala, consente. Se a gente vê alguma coisa e não fala nada, significa que está consentindo com aquilo. E vai pegar alguma culpa também. Algum karma vai vir. A prova é isso. Então, o Prabhupada comentou aqui agora. É como se estivesse aceitando, entendeu? Sim, Como se estivesse tem gente. aceitando, achando normal e concordando com aquela atitude. Devoto não é atitude de devoto isso. Devoto vai sempre proteger os princípios religiosos, mesmo até à custa da própria vida. Como é que ele vai ficar
quieto e calado numa hora dessa. Impossível. O ponto ali é esse. Sim. Então vamos lá. E é que acontece. Isso foi escrito por Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, né? E o devoto pode ficar preocupado em proteger a si mesmo. Ah, não vou falar nada, porque vai acontecer isso. Ele está pensando nele mesmo. Pelo contrário, deve sacrificar tudo para Krishna. Se ele fizer isso, ele ganha tudo. Agora, ficar pensando, eu não vou falar isso, vou fazer isso, senão vai acontecer isso. Ele não vai ganhar nada. Vai achar que está ganhando. Espiritualmente, ele está perdendo. Ele está protegendo ele mesmo. Preocupado com ele mesmo, ó, egoísmo. Não está preocupado pela honra de Deus. Então, são duas atitudes diferentes. Então, para isso, a pessoa tem que ser forte e ela vai ficar forte através da prática. Aí sim ela não vai ter medo de nada. Nem que o mundo inteiro se volte contra ela, vai permanecer ali parada e firme. E numa voz similarmente forte e oposta, vai declarar a palavra de Deus. Mesmo que o mundo inteiro fique contra ela. Essa é que é a ideia. Vamos lá. Namah Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Iti Namine Namah Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Shrimate Bhakti Vedanta Swami Iti Namine Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharine Nivishesha Shunyavadi Paschachari Shatarine Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Sunyavade Paschachade Shatarine Vishnu Padaya Radhikaya Dhyatmane Shri Srimad Bhakti Vedanta Narayana Tinamine Namah Vishnu Padaya Radhikai Priyatmane Shishima Bhakti Vedanta Narayana Iti Namine Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Sri Vasadi Gaura Bhaktavrinda Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri
Advaita Gadada Sivasadi Gura Bhakta Vinda. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Gurudev, Jaya Jaya Gurudev. Jaya Jaya Gurudeva, Gurudeva, Gurudev, Jaya Jaya Gurudeva. Gurudev, Jaya Jaya Gurudev. Jaya Jaya Gurudeva, 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 Jaya Jaya Gurudeva. Jaya Jaya Prabhupada, Prabhupada, Jaya Jaya Prabhupada. 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 Jai Gaura Hari Bo, Hari Bo, Nitai Gaura Hari Bo. Nitai Gaura Hari Bo, Hari Nitai Gaura Hari Bo, Hari Bo, Hari Bo, Hari Bo. Gaura Hari Bo, Hari Bo, Hari Bo.
Hari Bol. Jai Shri Guru Gauranga Radha Vrinda Dev ki Jai. Jai. Parvam Vishnupad Shishimar Shila Bhakti Vedanta Narayan Goswami Maharaj ki Jai. Om Vishnupad Shishimar Shila Bhakti Vallabh Tirtha Goswami Maharaj ki Jai. Om Vishnupad Shishimar Shila Bhakti Divanacharya Maharaj ki Jai. Om Vishnupad Shishimar Shila Gaur Govind Swami Maharaj ki Jai. Om Vishnupad Shishimar Shila Bhaktivedanta Swami Prabhupada ki Jai. Jai Om Vishnupad Shishimar Shila Bhakti Pragyan Keshav Goswami Maharaj ki Jai. Jai Jagat Guru Srila Prabhupada Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Thakur ki Jai. Shri Rupanuga Guru Vahaga ki Jai. Sai Goswami Prabhu ki Jai. पंचतत्त्वात्मक से गौर हरि की जय। श्री भगवान सिंहदेव भक्त प्रवार प्रहलाद महाराज की जय। नमाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। श्रीमद् भगवद गीता की जय। देवात्सवनीद की जय। श्री हरिनाम संकीर्तन की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। Haribol, obrigado, Prabhu. Boa noite a todos. Haribo. Haribo. Boa noite, Haribu.